Como eu falei, eu não sou cria da comunidade, né? Eu sou pernambucana, né? Eu nasci em Pernambuco. E eu também sou, hein? Num sítiozinho chamado Aburá, né? Bem lá no meio do mato, né? Como todo mundo sabe, quem é Pernambuco, Ceará, a vida não é fácil lá e não foi diferente pra gente. Então, minha avó já morava aqui no Rio. Você veio pra cá com quantos anos? Eu vim com 1 ano e meio, mais ou menos. Ia fazer 2 anos ainda quando eu vim pra cá. Minha mãe, meu padrasto, né? Porque eu não tenho pai, eu nunca tive, né? Na verdade, só teve um genitor que me fez e não quis me assumir. Então, veio eu, meu padrasto, minha mãe e meu irmãozinho, que era bebezinho na época, assim, bem bebezinho. A gente tem diferença de meses, de anos de idade, 1 aninho de um pro outro. Então, a gente veio pro Rio tentar a vida aqui. Minha mãe veio tentar a vida aqui, né? Como faxineira. E até aqui, até hoje, né? Aí minha avó voltou pro norte, minha avó voltou pra lá e tá lá até hoje. Eu já não volta pra cá, nem que pague ela. E a gente tá aqui. Eu fui ano passado, não, tem uns 4 anos que eu fui no norte porque eu não conhecia. Eu não sabia como é que eram os costumes, eu não sabia como é que era nada lá. Eu já fui em Pernambuco há alguns anos também, já passei. Assim, mas não aproveitei nada. Porque eu fui com minha bebezinha, minha filha. Na época ela tinha 6 meses. Ah, tá. Então, nascida no Rio, né? Pegou aquela frescura. Cheguei lá, ela ficou doente. Então, assim, eu fiquei 1 mês lá. Ela ficou 25 dias doente. Então, eu não saí pra lugar nenhum, me trancava. Eu já tinha uma camisola que já fazia parte do meu corpo. Eu andava pela casa de camisola. Mas, pelo menos, eu conhecia alguns familiares que eu tinha. Conheci um avô por parte de pai. Pai eu não cheguei a conhecer, né? Ano passado ele morreu, mas antes me ligou, pediu desculpa, perdão por não ter me reconhecido. E como Mas você nunca chegou a conhecer ele pessoalmente? Não, nunca cheguei a conhecer. Ele nunca chegou a querer me reconhecer como filho, nunca chegou a me dar ajuda nenhuma. E minha mãe também nunca precisou também, né? E se precisou, não pediu ajuda a ninguém. E ano passado ele me ligou só para se despedir, pedir perdão por tudo e perguntou se eu perdoava. E jamais a gente nega o perdão a ninguém, né? Então a gente perdoou. E logo depois ele morreu, e esse ano o meu avô morreu. Caramba. Foi, mas aí... Então, aí. Sim, mas a sua mãe é uma das realidades aí que a gente conhece, né? Mãe solteira, como muitas, né? Que são aquelas mulheres que têm uma vida difícil, né? Mas que elas dão a vida delas, né? Minha mãe, ela não foi mãe solteira, mas aconteceu um pouquinho assim. Porque quando eu tinha 12 anos, meu pai faleceu também. E aí a minha mãe teve que criar a gente sozinha, porque meu pai não pagava INSS, não deixou não deixou pensão, não deixou nada. Então não deixou nenhuma garantia, né? E aí era aquilo, era uma luta. Então assim, eu imagino a luta que a sua mãe passou também, né? Aí ela tinha um padrasto que futuramente depois teve uma irmã que hoje é a Natália, né? A única que tem um nome bonito na casa, né? Não, mentira que tem a Maria Eduarda, que é uma princesa linda de 14 anos, assim, linda. E a minha mãe ficou com ele casado durante um bom tempo. Só que eu acho que ele era daquele marido que veio do norte com ela. Então ele tinha aquela ideia que a mulher dele era só pra lavar e cozinhar. E não podia estudar, não podia trabalhar. Então minha mãe começou a querer evoluir. Sim. Então ela queria estudar, queria saber ler, queria aprender, queria ter o próprio trabalho. Então isso ele começou a não querer, a não permitir. Aí começou as brigas, aí ele começou a beber e não vir pra casa. E teve um tempo que minha mãe falou assim, não, é isso que eu quero pra mim. E eu me lembro que eu tinha 11 anos, a gente acabava de se mudar pra uma casa nova e simplesmente ele pegou e falou assim, vai embora de casa. Caramba. E foi embora. Você tinha quantos anos? 11 anos. Eu ia fazer 12 anos e foi embora. Mas ele foi embora assim, não deixou minha mãe com nada. Só com a casa. Assim, não ajudava, ficou um tempo sem ajudar com dinheiro nenhum. Então aí começou a fase difícil, né? Porque eu estudava... E eu precisava sair do estudo da escola, porque minha mãe arrumou um trabalho. A escolha, né? Teve que escolher. Minha mãe arrumou um trabalho que na época era por semana, assim, de segunda a sábado. Você trabalhava de 9 da manhã às 6 da noite para ganhar R$30 no sábado. Não era por dia, era por semana. E assim, com 3 crianças em casa, sozinha, sustentando a casa. Aí as crianças precisavam comer. Então Você é a mais velha? Sim, eu sou mais velha, né? Eu tenho 32 anos, aí chega meu irmão com 31. E a minha irmã com 28, se não me engano. E tem a Maria Eduarda, que é fruto de outro relacionamento da minha mãe mais recente, né? Que tem 14, que é a mais linda da família. Depois de mim, é lógico, né? Então, né, eu tive que largar o estudo. Né? Eu fiquei naquela, eu me lembro que eu estava no 5º ano, né? E, assim, eu sempre fui uma aluna sempre exemplar. Assim, eu adorava ir para a escola. Eu era muito boa, eu tinha uma vida profissional, gente. Eu era jogadora de handebol, assim, várias medalhas. E teve uma época que eu falei assim, caraca, minha mãe não vai conseguir sozinha, cara. Aí tinha meus irmãos,
Aí eu falei, caraca, essas crianças vão comer o quê? Teve uma época de a gente pegar um ovo e dividir entre 4. Como é que divide o ovo entre 4? Aí você fala assim, não, eu não quero, eu tô cheia. Mentira, morrendo de fome. Mas assim, tinha meus irmãos que não entendiam que não tinham o que comer. Sim. Aí eu, caraca, eu vou largar a escola. Aí eu falei assim, vou ter que sair. E peguei e saí da escola e comecei a trabalhar com a minha mãe. Você falou agora de pegar um ovo e dividir para 4. Mas isso é uma realidade, né? Que infelizmente muitas famílias passam. E hoje eu falo assim, que as crianças de hoje são mais privilegiadas, porque naquela época a gente passava uma dificuldade muito maior, né? Maior. Mas a gente entendia mais, né? A gente tinha uma outra forma de pensar, uma outra maneira de agir, a gente superava aquilo, né? Hoje a gente vê que as crianças e os jovens de hoje não têm essa facilidade de superação que a gente tinha, né? Não tem. Hoje, eu digo que hoje está muito mais difícil tudo. Criar filho, arrumar um emprego, superar os seus objetivos. Está muito mais difícil tudo. Né? Antes a gente se virava com o que tinha. Sim. Né? Hoje a gente se virava. Não tinha gás, a gente pegava na madrugada porque eu tinha muita vergonha de mostrar para os outros o que a gente passava. Então eu não mostrava para os outros. Então com 11 anos eu esperava todo mundo dormir e ia catar madeira porque a gente não tinha gás. Aí o pessoal ficava vendo a fumaça subindo. Aí você perguntar que fumaça era aquela? Eu falava, não, a gente tava brincando de comidinha. Mas assim, a gente não tinha gás, a gente não tinha o que comer. Uma fogueirinha ali pra cozinhar. Pra cozinhar. E assim, eu ficava com os olhos vermelhos. Minha mãe chegava e tava com os olhos vermelhos chorando, mas tava fazendo arroz. Que era algo que eu sabia fazer, arroz, feijão. Eu aprendi a cozinhar muito pequena, muito cedo. Então, aos 13...